Fala pessoal, vocês estão vendo esse americano aqui? Cara, esse americano ele conseguiu a façanha de transformar R$100 em praticamente 14 milhões de reais nos últimos anos, operando no mercado de criptomoedas, fazendo praticamente 300 trades assertivos para atingir o primeiro $1 milhão da vida dele. My story can be anybody's story, because dude, I'm not really that special. It's just, if I can figure it out, literally anyone can figure it out. E nesse vídeo eu vou ensinar para vocês quais são os 4 pilares que ele utilizou para saber comprar na hora correta em cada ciclo, saber o momento de vender e que tipo de gerenciamento de gestão emocional e de portfólio ele fez para ele conseguir ter esse resultado. A mesma coisa vou aqui nesse mesmo vídeo complementar com informações adicionais minhas, conhecimentos meus e know-how meu para te ajudar a te ensinar como multiplicar o seu capital e mudar a realidade da sua vida, da vida da sua família também. Talvez não seja a tua situação, talvez seja a minha situação do Kyle, mas Kyle, ele era um americano que não gostava do trabalho dele, ele odiava o trabalho dele. I just hated my job enough to start this. That's all that really took. E aí ele recorreu ao mercado mais volátil do mundo, que é o mercado de criptomoedas, para tentar multiplicar o seu capital, o seu pouco capital, que era de aproximadamente $27 que sobrou na carteira quando ele saiu, quando ele pediu demissão do emprego dele, e depois de anos, 3, 4 anos no mercado de criptomoedas, consegui multiplicar para 14 milhões de reais. I was working at a call center when I quit my job. Debt interest in combination to my bills was actually outpacing what I made per month. So I needed to find a solution that was scalable, and I found that through trading. And I was able to grow my account from $26 to over 2.7 million. Feito muito semelhante ao que eu acabei fazendo, utilizando um setup um pouco mais de position, de mais de longo prazo, para transformar 40 mil reais em 2 milhões de reais em 8 meses. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreva no canal que ajuda muita gente e avalie se tornar membro do canal caso você queira encurtar esse seu caminho rumo à riqueza infinita. Então, pessoal, vamos lá. O que basicamente o Kyle fazia? Ele utilizava 4 regras básicas para saber o momento correto de comprar. E calma lá que nesse mesmo vídeo eu vou ensinar vocês qual é o momento correto de vender, tá? Vou tentar ajudar vocês a encontrar o melhor momento para tentar vender no topo. Uma vez que, enquanto eu estou gravando esse vídeo, o Bitcoin está prestes a romper o seu topo histórico mais uma vez e está em fase de descoberta de topo em uma alta semanal. Ou seja, se você entrar hoje no mercado cripto, você ainda tem a probabilidade bem alta de ganhar dinheiro surfando uma tendência de alta semanal. Então, basicamente, ele utilizava 2 ferramentas, o TradingView e o Chain Exposed. O Chain Exposed, ele é um site que analisa o comportamento de preços baseados na movimentação dos dados da blockchain do Bitcoin. Então o Bitcoin, diferentemente de outros ativos como o real dólar, ele tem um rastreio onde a gente consegue ver quais são as carteiras que têm mais Bitcoins, o que essas carteiras estão fazendo, se tem carteiras que já têm 10 anos de existência e o que as carteiras que têm 1 semana de existência estão fazendo. E aí o somatório dessas informações nos leva aos sites como esse. E aí, baseado no comportamento de lucro, prejuízo do mercado, podemos definir através do comportamento de mais pessoas vendendo ou mais pessoas no prejuízo segurando o Bitcoin, se nós estamos num período muito bom e otimizado para a compra ou se nós estamos num período otimizado para a venda, tá? No caso aqui do Kyle, ele utilizava o Supply in Profit Loss, deixei o link aí na descrição do Chain Exposed para você ver com seus próprios olhos, e basicamente tem assim, nós temos o Supply em prejuízo, então dos 100% de Bitcoins que estão em circulação, nós vamos ter pessoas que estão segurando o Bitcoin que estão no prejuízo, que compraram um pouco mais caro, e nós vamos ter pessoas que compraram mais barato e estão no lucro, tá certo? Então nós vamos ter, na quantidade total de carteiras, um histórico que é muito interessante e que ele acabou utilizando para fazer compras otimizadas. Como, por exemplo, aqui quando o Bitcoin atingiu $3.200 depois que ele caiu de $20 mil. Então, a linha preta é o preço do Bitcoin ao longo do tempo. Aqui embaixo nós temos a data, né? Dezembro de 2017, o Bitcoin atingiu $20 mil pela primeira vez na sua história. Depois, em dezembro de 2018, ele cai para $3.200. Foi quando, inclusive, eu abri o meu canal aqui no YouTube e eu estava comprando Bitcoin praticamente toda semana. E, basicamente, todo o movimento que esse indicador mostrou que a quantidade total de Bitcoins existentes no mercado, de carteiras, estavam com mais de 50% ou
40% das carteiras estavam no lucro e 50% a 60% estavam no prejuízo, historicamente falando, esse foi o melhor momento de comprar. Então aqui, quando apenas 40% do supply, ou seja, dos bitcoins em circulação e das pessoas que estavam no mercado, 40% delas estavam no lucro, este foi o melhor momento para comprar Bitcoin. O mesmo se repetiu lá no período do Covid, quando 50% das carteiras estavam no prejuízo e 50% das pessoas que estavam segurando Bitcoin estavam no lucro. São momentos que a gente chama de momentos de capitulação. Então esse indicador, ele encontra aquele período em que a maior parte do mercado, ou metade do mercado, que está segurando Bitcoin está no prejuízo, e quando esse mercado está com 50% no prejuízo, significa que potencialmente o mercado está encontrando um fundo, porque a maioria do mercado está no prejuízo. E quando isso acontece, as pessoas iniciantes já pularam fora do barco, já saíram, já desistiram, já voltaram para a B3, e é nesse momento que você tem que comprar Bitcoin descontado, porque é o momento que ninguém quer comprar Bitcoin. Tá todo mundo com medo de que vá a zero, mas o Bitcoin nunca vai a zero. Pelo contrário, ele sempre segue uma lei de potência de alta ao longo do tempo, como eu deixei no vídeo aqui para vocês. Eu vou deixar um vídeo onde eu mostro a lei da potência do Bitcoin, vídeo que eu gravei lá em 2019, e aí você pode ver toda a alta que teve ao longo desses anos e por que o Bitcoin pode atingir entre 2028 e 2035 $1 milhão por unidade. Então, esse indicador ele utilizou mais uma vez para comprar Bitcoin numa região sobrevendida, onde a maioria das carteiras estavam em prejuízo. Então, esse é o primeiro indicador. A primeira regra simples que ele utiliza é: utilize esse indicador de Profit Loss, de percentual de detentores de Bitcoin que estão no prejuízo ou no lucro, para saber se você está no mercado em queda, se é um mercado que já está capitulado, se é um mercado que as pessoas já estão desistindo do ativo, tá bom? A segunda regra, né? Ele utiliza também outro indicador de blockchain chamado Nuple, que também traz uma informação bastante semelhante. Então ele utiliza a associação de 3 indicadores de dados on-chain para ele tomar a decisão de comprar sobrevenda ou não, ou seja, o mercado que está exausto de vender, né? Ou seja, as pessoas vão vendendo com medo, mas as pessoas que estão há mais tempo no mercado começam a comprar. E aí, justamente nesse momento de exaustão que nós temos as reversões majoritárias, onde a gente tem a maior assimetria existente, tá? E basicamente o Nuple, toda vez que as duas médias aqui, tanto a roxa quanto a amarela, chegam em zero, significa que o mercado está numa fase de capitulação, ou seja, está formando um fundo verdadeiro, um fundo muito descontado, onde as pessoas que estão vendendo Bitcoin não estão conseguindo mais fazer com que o preço caia. E isso faz com que a gente chegue cada dia mais próximo de um ponto de reversão. Além disso, ele utiliza o Relative Unrealized Profit, ou seja, o lucro não realizado relativo, que tem duas marcações, uma barra vermelha aqui em cima e uma barra verde. Então, quando o mercado cai, quando o preço cai violentamente, ou seja, passa por um período de bear market como aconteceu em 2022, o Bitcoin ele chega próximo aqui à região do zero, e é a região de oportunidade. E é nessa região de oportunidade onde você tem que entrar com o maior capital possível, você tem que entrar mais pesado. O mercado vai te ajudar a assumir mais riscos e potencialmente te trazer mais retornos. Então foi aqui também que eu acabei comprando alguns ordinals de Bitcoin que depois acabaram se valorizando. Eu acabei recebendo 600% de alta em 7 meses de alta dos ordinals, e basicamente nós temos um movimento que é muito propício para você assumir risco, tá? Então, aqui ele utiliza a associação desses 3 indicadores de dados on-chain para comprar. Além disso, para ele fortificar essa tese dele de estar comprando fundo, ele utiliza o gráfico do preço do Bitcoin, que hoje está atingindo 70 mil enquanto eu gravo esse vídeo, e ele uniu todos os fundos, né? Por que ele uniu todos os fundos? Através desse movimento, essa linha de 45 graus, porque essa é a lei da potência do Bitcoin. O Bitcoin ele tem a tendência de cada vez ser mais escasso, ter uma demanda cada vez maior, mais pessoas comprando Bitcoin, faz com que o preço do Bitcoin vá subindo ao longo do tempo, ao longo dos anos. Então, neste presente momento, ele viu que o Bitcoin, além de ter todos aqueles dados de capitulação nos dados on-chain, todos aqueles gráficos, mostrando que ele estava muito numa região de capitulação, muito sobrevendido, ele ainda viu que os toques estavam acontecendo justamente nessa linha de tendência de alta, unindo todos os fundos do Bitcoin dos últimos ciclos de
bear market, o mercado urso, o mercado em queda, né? Então ele pegou o fundo de 2019, associou com o fundo de 2020, que associou com o fundo de 2022, e ele chegou a uma linha, que é essa linha de potência, que é o seguinte: quanto mais o preço do Bitcoin se aproxima hoje em dia aí dos 35 mil dólares, melhor é para comprar, ou seja, mais sobrevendido você vai comprar. Só que tem um grande porém que eu tenho que avisar nesse vídeo. O Bitcoin, na realidade, hoje, ele está num momento muito semelhante a quem entrou no Bitcoin lá em novembro de 2020. Por quê? Porque o Bitcoin, ele nunca tinha ultrapassado dos 20 mil dólares. E é justamente quando ele ultrapassa o seu topo anterior, então quando ele ultrapassa esse topo anterior aqui e este topo anterior aqui, quando ele ultrapassa esses preços, o preço dispara, ele entra numa fase de descoberta de preço, que é uma fase de expansão, onde o preço do Bitcoin vai se valorizando semana após semana. E é justamente isso que está acontecendo agora, que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o rompimento dessa resistência, que é um topo do Bitcoin formado lá em maio e dezembro de 2021, e hoje nós estamos vivenciando o rompimento desse topo. E quando esse topo for romper, ele vai tentar atingir 80, 90, 100 mil dólares por unidade e até mais. Então você está assistindo esse vídeo agora, você está na melhor fase de entrar no mercado de criptomoedas, que é o momento do rompimento do topo histórico do Bitcoin, pelo qual agora ele pode ficar por semanas e meses subindo e se valorizando ao longo do tempo. E aí tudo que você colocar e aportar aqui pode se multiplicar em várias vezes. Por isso, a necessidade de você ter conhecimento nesse mercado, tá bom? Então é o seguinte, nós estamos vivendo um movimento semelhante. Então, mesmo para quem perdeu a fase de capitulação, a fase de preço mais barato, você ainda tem a oportunidade de entrar agora um pouco mais tarde, mas entrar com um rompimento verdadeiro de alta semanal do Bitcoin e provavelmente vai trazer o preço do Bitcoin acima dos 100 mil dólares aí nos próximos meses. E, basicamente, você tem a oportunidade hoje de comprar Bitcoin barato, pois se ele seguir a lei da potência, como ele está fazendo durante esses 14 anos de existência, você vai aumentar e multiplicar o seu capital ao longo do tempo. Mas aí a questão, como é que o Caio transformou R$100 praticamente em 14 milhões de reais? Logicamente, para você conseguir isso, você tem que assumir riscos. Então, no caso dele, ele ainda colocou alguns componentes chaves, como, por exemplo, saber a hora de vender. Qual dos indicadores aqui que a gente utilizou para saber o momento de compra que a gente também pode utilizar para tentar descobrir onde o preço ele pode estar muito sobrecomprado, ou seja, o preço pode estar numa valorização muito alta, onde muita gente está com muito lucro e justamente eles não estão realizando. A gente pode utilizar então o próprio Relative Realized Profit para saber que quando ele chega na linha azul, chegar na banda vermelha, significa um alerta que o mercado ele pode estar chegando num ponto de sobrevenda, num ponto de esgotamento da sua força compradora. E se vocês forem ver aqui, a gente ainda está no meio do caminho, né? A gente ainda não chegou no esgotamento, a gente está bem longe ainda da banda vermelha, dessa região vermelha, que é a região onde o risco de ficar comprando cada vez mais ou apostando em mais alta é um risco muito elevado. Tá? Então ele utilizava esse indicador aqui também para saber o momento de realizar. E eu vou adicionar uma outra informação para vocês. Também quando nós temos a tendência de alta, o preço do Bitcoin ele anda em ondas. Você bota a tendência semanal, você coloca a tendência semanal e vai ver que ele está fazendo ondas. Quando o preço perde o fundo anterior, é o momento também de você realizar. Tá? Então um bom timing para você saber o momento de realizar, fora os dados on-chain de ver lá onde ele chega na região vermelha para você vender o mais alto possível, é também você perceber quando o preço do Bitcoin no gráfico semanal ele não consegue superar a sua máxima anterior e ele praticamente reverte a tendência, né? E basicamente canais como o meu, entre outros criadores de conteúdo, eles vão também te dizer, ó, porra, esse é um momento que o risco de estar exposto agora é muito elevado e que potencialmente está acontecendo uma reversão semanal. E aí você vai conseguir se proteger de uma queda do mercado ou de uma realização de lucro muito violenta, né? Você não vai sair tão tarde, tá? Sabendo sair é tão importante quanto saber entrar. Então, nesse vídeo aqui, eu já estou mostrando para vocês como vocês vão saber entrar, só que se agora você está entrando no meio do caminho, como é o caso agora, a gente está entrando no meio de um caminho de alta, sim, a gente ainda tem potencial de subir mais, porque a tendência de alta semanal se mantém íntegra e o Bitcoin está entrando na fase de descoberta de topo, ele está repetindo
um movimento semelhante que aconteceu lá em 2020 e 2021, onde eu vi centenas de milhares de pessoas ficarem ricas ou ganharem pelo menos mais dinheiro ou pelo menos ganharem um capital melhor, simplesmente se expondo ao risco justamente nesse momento de descoberta do preço do Bitcoin. Então é neste momento que nós estamos entrando, nessa fase que nós estamos entrando agora. A gente não conseguiu comprar aqui, né? Porque a gente está vendo esse vídeo agora, mas a gente pode comprar aqui no momento do rompimento do topo anterior, que também é, digamos, a segunda fase de oportunidade que a gente tem para ganhar dinheiro, tá? E o Kyle, ele conseguiu multiplicar o capital dele fazendo alavancagem. E aí tem um detalhe muito importante. Para você conseguir se beneficiar com a alavancagem, você precisa aprender e conhecer muito, muito mesmo. E leva tempo para você conseguir chegar a um setup, a um tipo de negociação que você consegue ter um ganho assertivo de 2-1, como ele fez. Então ele utilizava sempre um risco, uma relação de risco e retorno 1-1 ou 2-1. Ou seja, cada trade que ele entrava, ele tentava ganhar o dobro ou até 2 vezes mais do risco que ele estava assumindo. Então, por exemplo, ele tentava o seguinte, ele tentava pegar um movimento de alta, tentando sempre pegar o lucro. Por exemplo, aqui ele tentava acertar o trade. Quando o Bitcoin atingiu os 77, ele fecharia o trade dele com o risco retorno 1-1, ou seja, ele realizaria lucro, e ele venderia quando ele perdia a mínima anterior, ou seja, ele entrava num risco de ou ele perdia 5% ou ele ganhava 5%, ou ele tentava arriscar perder 5% para ganhar 10%. Então, ele tentava realizar um risco de, se ele entrava com $10, ele colocava $10 no jogo para perder os $10 ou tentar ganhar 20, ou tentar ganhar 30, tá certo? Então, quando ele ia conseguir acertar 20 ou 30, ele já multiplicava em 2, 3 vezes o capital dele e assim ele ia fazendo através com um capital baixo multiplicação. E qual a melhor forma para um iniciante conseguir fazer dinheiro com o mercado enquanto está aprendendo sobre trading, como ele fez? Cara, entra com pouco capital e vai tentando dobrar o seu capital no primeiro trade, colocando o seu risco à banca toda. Então, se você tem $10, ele entrava com $10 para tentar perder 10, no máximo ele ia aceitar perder 10, mas para tentar sair com 20 ou $30 a cada trade. E o mesmo deve ser feito para iniciantes, porque os iniciantes eles não podem entrar com uma mão grande justamente por não terem esse entendimento do gerenciamento de risco. E se você quer se tornar um trader profissional, eu vou deixar aqui um link do treinamento Crypto Blinders, um treinamento completo com 60% de desconto. Já associado, você pode aprender comigo o Price Action para você conseguir fazer operações assertivas e também aumentar a sua probabilidade de ganhar 1-2 vezes o risco que você está entrando no mercado, tá? Logicamente, pessoal, que isso aqui tudo envolve riscos, você tem que assumir riscos para ganhar, não existe ganhar dinheiro sem assumir riscos, mas, cara, para quem está iniciando no mercado, se você aprender a comprar o fundo melhor, o fundo mais seguro, mais resultado você vai ter no longo prazo. Você vendo esse vídeo, você vai ver que daqui a 2, 3 anos, você vai ver que você não vai conseguir mais comprar Bitcoin a 60 ou 70 mil dólares por unidade. Vai ser muito difícil você ter essa oportunidade de comprar Bitcoin nos preços atuais, justamente por tudo aquilo que eu falei. Pois ano passado, a gente já saiu do ano passado, do início do ano passado, janeiro do ano passado, daquele fundo, né? Daquele momento de capitulação, quando o Bitcoin atingiu os 15 mil dólares por unidade. E isso dificilmente vai acontecer novamente agora nos próximos meses, pois nós estamos na fase de alta, onde qualquer pessoa compra e acaba vendo o seu patrimônio se multiplicar. Então tenta não perder mais tempo, vai comprando Bitcoin aos poucos, vai colocando um pouco de capital e sentindo como é que vai ser e vai também se estruturando e aprendendo a ser um trader para que você consiga extrair o máximo de benefício e de resultado desse mercado, que é o mercado mais volátil do mundo, mas também é o mercado que mais lhe dá oportunidades, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu espero que você se torne membro do canal, caso você tenha interesse em aprimorar os seus conhecimentos, seja membro do canal. Caso você precise começar do básico ao avançado e quer isso de uma forma mais rápida, deixei aqui o Crypto Blinders, o link na descrição, para você comprar hoje e estudar junto com a gente e também aproveitar as melhores oportunidades, tá certo? Espero que tenham gostado desse vídeo, um grande abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu!